Fala, rapaziada, ligada aqui no canal Ave Mais, esse o Acorda Vascaíno desse domingo, domingo de eleições em todo o país, menos na capital federal, porque lá não tem município, mas com certeza a rapaziada vai poder votar no seu candidato a prefeito, seu candidato a vereador. Muito boa sorte para vocês e todo mundo aqui, porque é o dia de democracia. Mas eu quero bater um papo com vocês nesse domingo aqui, claro, visando o dia de sábado. Primeiro, falar sobre o que aconteceu pela manhã. O Vasco, o time sub-20 do Vasco, que vinha muito mal, se classificou para a decisão com 2 empates, jogando muito mal contra o Fluminense, mas 2 empates. Como tinha feito a melhor campanha, conseguiu a classificação para a decisão do Campeonato Carioca. Pega o Flamengo, campeão do mundo sub-20, num jogo do Maracanã, estranhíssima essa competição, contra o Olympiacos da Grécia. O Flamengo foi campeão mundial sub-20, mas não ganha do Vasco. No Campeonato Carioca, jogo realizado na Gávea, o Vasco conseguiu a vitória por 2-1 e jogando bem. O time do técnico Ramon Lima fez uma boa partida, numa bobeira ali do Felipe Gabriel, numa saída de cruzamento, ele acabou saindo mal, o jogador do Flamengo foi lá e conseguiu fazer o gol, Tereza, né, que chamado assim, fez o gol do Flamengo, empatando o jogo. O Vasco tinha aberto o marcador no primeiro tempo, jogada do Léo Jacó, colocou o GB na frente, o GB foi lá, fez o primeiro gol, depois o Flamengo no segundo tempo empatou, e num golaço do Bruno que fez um golaço, atacante do Vasco, mais uma vez Bruno Lopes, se mostrando ser um jogador que sempre marca gols contra o Flamengo. No sub-20 não foi diferente. Vasco 2-1, jogando na Gávea e jogando bem. E alguns jogadores nessa partida do sub-20, para mim, se destacaram bastante, principalmente no setor de meio campo. Eu destaco aqui a partida que fez o Lucas Eduardo volante. Por que eu estou falando sobre isso e não falei ainda do profissional que jogou à noite em São Januário contra o Juventude? Porque a partida que fez o Vasco contra o Juventude, e o técnico Rafael Paiva, no final da partida, falou sobre essa situação do Vasco ter sido o clube no Campeonato Brasileiro da Série A, utilizando o maior número de jovens. E olha, poderia usar outros jovens, porque, olha, tem alguns jogadores decepcionando bastante no profissional. Eu vou falar aqui de alguns na partida de ontem. Na zaga, fica essa situação do Léo, e eu também era e sou favorável à barração do Léo no time profissional. E aí, se você pegar as opções que tem o Rafael Paiva, logicamente a zaga é Maicon e João Vitor. E o Maicon jogou muito mal. Vem jogando mal. Se parar para analisar, o último jogo contra o Atlético Mineiro, o Maicon já havia feito uma partida muito ruim. É lógico que os lances decisivos que ocasionaram os gols do Atlético Mineiro foram com participações do Léo. Mas o Maicon, por exemplo, quase entrega um gol ali que o Paulinho saiu na cara do Léo Jardim, que fez uma boa defesa. Mas foi uma falha grosseira do Maicon naquela ocasião. Então o Maicon já não vinha fazendo bons jogos, e ontem foi uma tragédia. E aí o torcedor do Vasco fica se perguntando, porque ontem, por exemplo, no Sub-20, mais uma boa partida do Lincoln e do Luiz Gustavo. Até o Vitão, que também é zagueiro, ocupando ali um pouco de terceiro zagueiro, meio volante, também fez uma boa partida. E o torcedor do Vasco fica se perguntando, mas Emerson, será que esses jogadores não podem ajudar no profissional? Enfim, vem treinando muito pouco no profissional porque tem essa reta final de Campeonato Carioca utilizados no Sub-20. Mas eu acho que não ser titular absoluto de jogadores do Sub-20, como Lincoln e Luiz Gustavo, mas jogadores que poderiam estar no banco de reservas, poderiam ser opções para o técnico Rafael Paiva. É o meu pensamento. Eu sei que muita gente pensa diferente, até que no canal Flávio, o próprio Jean, não entendem muito bem assim, mas eu acho que o Vasco poderia voltar à base e buscar jogadores para ingressar esse sistema defensivo do Vasco. Mais uma vez, não como titulares, mas como opção. Em jogos como esse, por exemplo, o Luiz Gustavo, por ser um jogador mais jovem, por que não o Luiz Gustavo? Será que o Luiz Gustavo faria uma partida tão ou pior do que o Maicon ontem? Eu acho que não. É um jogador que poderia ser experimentado. Na volância, ontem, mais uma partida muito ruim do Sforza. Ah, mas ele com a bola no pé, tem boa saída, sabe tocar. Eu não estou vendo nem isso do Sforza. Porque a marcação, para mim,
é zero. O Sforza não marca ninguém, o Sforza não ganha uma dividida, o Sforza, por exemplo, não vai lá na frente e recupera bolas. O Sforza, para mim, é um jogador que, para mim, foi um crime essa contratação. Não pelo jogador, acho que é um jogador de potencial, pode ajudar muito a seleção argentina, era um jogador capitão do time pré-olímpico da Argentina e depois não foi para a Olimpíada disputar essa competição pela Argentina, porque é um jogador muito instável, para não dizer outra coisa. E aí fica a pergunta, o Vasco, por exemplo, no começo da temporada, no Campeonato Carioca, muitos jogadores foram fazer a pré-temporada no Uruguai e alguns jogadores ficaram aqui no Brasil. E o melhor jogador do Vasco, na verdade, os dois melhores. O Orediano, mas quis sair, foi para os Estados Unidos, e o outro foi o Barros. Nas duas partidas que o Barros fez pelo Campeonato Estadual, foi duas boas partidas. Os jogos contra Sampaio Corrêa e Boa Vista, principalmente o jogo contra o Boa Vista, o 3-3. Fez um gol, quase fez um gol de bicicleta batendo no travessão, e depois, inexplicavelmente, o técnico Ramon Dias, naquela ocasião, decidiu que o Vasco afastasse esse jogador. E ele foi emprestado para o Amazonas, fazendo boa competição na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador que, para mim, é melhor do que o Sforza. Você tem a questão do Lucas Eduardo, que eu já destaquei aqui no jogo que fez contra o Flamengo, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Além desses dois jogadores, Matheus Ferreira, também do Sub-20, foi reserva ontem, mas é um jogador mundialista. Jogou o Campeonato Mundial Sub-17 pela seleção brasileira. Estava com os problemas ali pessoais, mas parece que colocaram o jogador na linha, vem entrando muito bem, vem ajudando muito o time Sub-20 do Vasco. É um jogador que tem que abrir o olho e sabe também jogar muito bem. E tem a questão do JP, que para mim é a mesma situação do Sforza. É um jogador de pouca movimentação, pouca mobilidade, mas que sabe jogar com a bola no pé. E se você tem um jogador igual, por que pagaram 20 milhões no Sforza? Por isso que eu acho uma contratação muito, vamos dizer assim, não conclusiva, para não dizer outra coisa, eu acho que meio criminosa, criminosa entre aspas aqui, porque eu acho que o Vasco poderia ter jogadores da base sendo utilizados nessa função. A gente vai um pouco mais para frente, as pontas. Ontem o Emerson Rodrigues fez uma partida muito ruim, mas como disse o Marco Vasconcelos no nosso pós-jogo, é um jogador de contra-ataque, para você tê-lo como opção foi pouco acionado, mas é um jogador que pode ajudar muito o Vasco. Agora a questão do próprio Max Domingues, que jogou a sua primeira partida como profissional, como titular do Vasco na partida de ontem. Acho até que fez uma partida não tão ruim assim, muito pelo contrário. Ajudou, fez inclusive a assistência para o gol do Payet, mas é um jogador que poderia ajudar mais. Para você pagar um dinheiro para contratar esse jogador, acho que foi uma contratação mal feita. Não é um jogador que vai ajudar tanto o Vasco assim, mas é um jogador que estava ali e pôde ajudar bastante o jogo do Vasco. Vai ser um jogador para ajudar, nada para fazer grande diferença. E o Jean Davi, que nem entrou ontem no jogo, é um jogador que o Vasco também colocou dinheiro. Para que essa contratação? Enfim, fica essas perguntas no ar, porque o técnico Rafael Paiva, na resposta que ele deu para o Marco Vasconcelos, ele deixou muito claro, é o que tem, é o elenco que eu tenho, dá para jogar. E aí, para fechar esse meu comentário nesse Acorda Vascaíno desse domingo, batendo um papo com vocês, eu falo da dupla Souza e Alex Teixeira. São dois jogadores que eu até entendi a contratação dos dois, mas estão não ajudando nada, para não dizer outra coisa. Ontem o Souza entrou no lugar do Sforza para dar uma questão de mobilidade pela experiência que tinha e fez um carrinho ali grosseiro demais, recebeu o cartão vermelho e poderia ter sido até preso, entre aspas, porque foi muito criminoso o que ele fez com o jogador do Juventude, com os dois pés no alto, na canela do jogador, poderia quebrar a perna do jogador do Juventude e foi muito bem expulso. O Alex Teixeira sequer entrou em campo. No último jogo contra o Atlético Mineiro, o técnico Rafael Paiva optou por esse jogador e pouco ajudou. E fica a pergunta, por que contrataram esses jogadores? Então a janela do Vasco desse meio de temporada foi muito ruim. E aí o trabalho é feito em cima da diretoria atual. É lógico que a diretoria anterior, junto com a empresa americana, fez muitos erros em relação a esse elenco. Mas a gente sabia que o Vasco precisava de pelo menos um zagueiro e um jogador de lado de campo e ali no meio-campo um volante. E não vieram esses jogadores. Então a janela foi ruim, mas o Vasco agora é o que tem é isso. O Vasco tem pela frente 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro, na verdade 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo pela Copa do Brasil para finalizar a semifinal e, se Deus quiser, mais 2 para chegar à final. O que faz o técnico Rafael Paiva hoje no Vasco
é quase um milagre, porque mesmo com esse elenco limitado, mesmo com poucas opções, já que perdeu as melhores opções em relação ao ataque, machucados, caso do David e também do Adson. Mesmo assim, o Vasco hoje é o 9º colocado e semifinalista vivo para chegar à final da Copa do Brasil. Por isso que eu falo o seguinte, o torcedor do Vasco faz muitas críticas ao técnico do Vasco, tem que ser feitas, eu entendo algumas, mas não dá, por exemplo, a dizer que tem que trocar o treinador, até porque estamos numa reta final de temporada. O Vasco hoje está nessa situação de estar na 9ª colocação e também na semifinal do campeonato da Copa do Brasil vivo para chegar à final, justo por conta do trabalho que vem sendo feito pela comissão técnica. Abra o olho, Rafael Paiva, olhe um pouquinho mais para a base, porque já que o elenco está limitado, já que a situação está complicada, tem jogadores no sub-20 que podem ajudar. Eu não estou dizendo aqui para fazer uma grande diferença, mas tem jogadores que podem ajudar. Casos, por exemplo, na volância e também na zaga. Abra o olho, Rafael Paiva, olhe um pouquinho mais para o sub-20, que eu tenho certeza que você conhece bastante, e esse time pode ajudar. Até agora tem uma data FIFA pela frente, 10 dias até o próximo jogo contra o São Paulo. Olho na base, deixa a galera jogar lá a final contra o Flamengo, se Deus quiser, com o título no sábado que vem, 10 horas, em São Januário, e você pode dar chances para jogadores importantes que a base tem e pode ajudar bastante o time profissional. Grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência aqui nesse Acorda Vascaíno, nesse dia que você vai às urnas fazer o voto no seu prefeito, no seu vereador, mas com certeza com muita consciência e tranquilidade, sem briga, sem guerra, o que a democracia faz. Você escolhe, o outro escolhe e está escolhido. Essa é a democracia. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!